Eu sou Solange Lima, eu sou aromaterapeuta e sou mentora de mulheres 40 mais. E eu estou aqui com a minha parceira incrível, Andreia, que é psicóloga. Maio é o mês das mães. E a gente decidiu falar de algo que não é muito convencional nesse mês. É as mulheres que não são mães, por escolha, impossibilidade ou porque a vida vai levando ela para outros caminhos. Esse episódio a gente vai dedicar para elas. E talvez também para você, que é mãe e que tem uma amiga, uma irmã ou uma filha que vive isso. Solange, esse é um tema que permeia muitas mulheres, né? Principalmente, como você disse, nesse mês de maio. Então, muitas chegam no consultório vivendo a maternidade numa intensidade muito grande, se questionando sobre esse momento, se questionando sobre a relação com os filhos que estão maiores, os bebês, né? E também a própria relação com o parceiro, com a família. Então, elas chegam com muitas dúvidas, falando desse papel. Outras falam de suas relações com as próprias mães e da sua própria relação em ter ou não ter filhos, porque muitas mulheres também chegam no consultório com essa dúvida. Eu quero ter, mas eu não sei se eu vou conseguir ter, eu não sei se eu quero ter, enfim, são muitas dúvidas que permeiam essas mulheres. Então, eu também já atendi mulheres que estavam em processo de fertilização, outras em processo de adoção, e muitas outras em que a escolha de não ter filhos ainda era algo que gerava muitas dúvidas, e uma dúvida que sempre permeava todas elas, né? E se eu me arrepender? Eu acho que é essa dúvida que permeia muitas e muitas mulheres. Sim, verdade. Mas antes assim da gente entrar nesse assunto, né, nesse tema, eu queria que vocês soubessem que a gente não está aqui falando de uma minoria. Isso é uma coisa muito comum que tem aparecido e que a gente ouve muito falar. E a gente trouxe alguns dados aqui, né, para exemplificar, dados estatísticos. Então, 16,1% das brasileiras entre 50 e 59 anos não tiveram filhos. No estado do Rio de Janeiro, isso chega a 21%. A taxa de fecundidade caiu de 6,28 filhos por mulher em 1960 para 1,55 em 2022. Em 2014, 38,4% das brasileiras com mais de 15 anos não eram mães. O número de nascimento caiu 5,8% em 2024, sexto recuo consecutivo. Ou seja, ser mulher sem filhos no Brasil de 2025 para cá, né, é cada vez mais comum. E mesmo assim, a gente não ouve muito falar sobre isso nas mídias e não se comenta muito a respeito desse assunto. Essas mulheres, elas passam completamente despercebidas e esquecidas. E muitas sofrem, né, com isso, principalmente quando a maturidade chega. Eu acho que é a fase que elas têm mais a consciência de que realmente não puderam ter um filho. E o que, que você acha disso, Andréia? Que essas mulheres que chegam no seu consultório, principalmente nessa época do ano, o que, que elas trazem de queixa? É importante essa colocação, porque assim, esses dados todos que você trouxe, eles nos revelam muitas coisas, e como a sociedade ela está mudando. Então, eu acho importante a gente colocar que a maternidade também faz parte da cultura. Ter filhos também é uma convenção social. Então, numa roda de mulheres de 35 mais, 40 mais, ou até mais jovens ou mais velhas, o assunto maternidade é o que mais aparece. Então, qual a melhor fralda, qual a melhor escola, quais as atividades que eles fazem, como é difícil conciliar maternidade e carreira, mas às vezes também, né, fica um olhar de o quanto que o meu filho faz mais do que o seu faz. Então, eu vejo às vezes as crianças com uma agenda tão cheia de compromissos quanto a agenda dos pais. E aí eu me pergunto, que horas que essa criança brinca? Não brinca, porque ela tem muitas atividades. Então, culturalmente, a mulher foi ensinada e cobrada a ter filhos. E esse é o seu dever, é o seu papel. E ok, quando a mulher decide viver a maternidade,
Isso é muito gostoso, faz parte do que ela quer. E quem vive, né, é muito bom. Ter seus filhos educados, eu acho que isso é incrível e está tudo bem. Mas onde eu quero chegar é que nunca se pensou se a mulher quer ou não chegar a fazer, né, a gestar, a ter um bebê. Então, com a chegada da pílula em 1960 nos Estados Unidos e em 62 aqui no Brasil, as mulheres puderam ter mais controle de quando engravidar. Mas a pílula ela não surgiu como uma maneira de dar uma autonomia para essas mulheres. Ela veio como uma forma de aumentar uma mão de obra pós-guerra, que a economia estava completamente acabada, os homens foram para a guerra e eles estavam sofrendo as consequências disso. Então a gente precisava ter mão de obra e as mulheres entraram, elas precisavam sair dos lares e elas precisavam trabalhar. Só que elas não podiam ser surpreendidas com uma gravidez e mesmo com todos os sintomas que elas sentem e que prejudicaria o quê? A produtividade, que é o que a gente continua falando hoje na nossa cultura. Então, evitar a gravidez era a forma de aumentar uma mão de obra, aumentar, aquecer essa economia. E a questão é que, ao sair para o trabalho, as funções que já eram impostas a ela, do lar, dos filhos, isso continuou. Daí que a gente tem essa jornada dupla, tripla e etc. Né? E pelos dados que a gente acabou de ver, cada vez mais as mulheres vêm se questionando sobre esse papel e essa jornada, que acaba sendo injusta. Então, as mulheres estão engravidando mais tarde, tendo menos filhos e por aí vai. Por isso que a gente vê que hoje a taxa de natalidade está menor. Então, essa mulher começa a se questionar. Quando você falou sobre a questão das mulheres que têm filhos se reunirem e ficarem trocando informações com relação a escolas, a melhor plano de saúde, porque eu levei meu filho no psicólogo, levei no fonoaudiólogo, eu acho que a mulher que ela não tem filhos e ela faz parte desse grupo, por uma questão de ter amizades há muito tempo, eu acho que ela acaba sendo excluída e ela acaba se afastando um pouco desse grupo de mulheres, porque ela vê que aquele universo não pertence mais a ela, né? E com relação à emancipação, né, emancipação da mulher, a gente percebe mesmo que essa jornada que a mulher tem por conta dessa emancipação, de lidar com carreira, trabalho, filhos e uma série de coisas, relacionamento, se cuidar, se priorizar, ter autoconhecimento, nem sempre ela consegue fazer esses ajustes e colocar tudo na rotina dela, né? Fica muito complicado, né, por conta disso. E aí ela acaba deixando de lado quem? Ela, né? Ela acaba ficando de fora, então ela não se prioriza. Ela deveria, mas ela não se prioriza. E com a chegada da menopausa, acho que isso acende uma luzinha, né? E a gente vê que elas começam a despertar para isso. Então, aí uma visão um pouco diferente de tudo isso. Ela se enxerga, né, no meio de tudo isso e fala: eu preciso mudar essa realidade. Sim. E aí, a gente, nas nossas pesquisas, antes da gente falar sobre esse tema, a gente achou grupos, né, de mulheres, quando a gente fala de não maternidade, que eu realmente nunca tinha ouvido falar, e a gente encontrou isso nas nossas pesquisas. Então, assim, no primeiro grupo, é quem escolheu não ser mãe, que é o que eles chamam de child free. Elas não escolheram conscientemente não ter os filhos, né? E esse movimento surgiu nos anos 70, nos Estados Unidos, como luta pelo direito à escolha. E no Brasil ele vem crescendo muito, eu nem sabia disso, para ser sincera. Uhum. São mulheres que decidiram pôr foco na carreira, liberdade, valores, saúde ou simplesmente porque não tem esse desejo de ter filhos. E isso está tudo bem. E o que você acha, Andréia, né, com relação às emoções dessa mulher que escolhe não ser mãe quando ela chega na menopausa? Porque existe esse paradoxo aí que a gente acha, né, muito interessante. Ela pode sentir algo inesperado, mesmo tendo feito uma escolha consciente e feliz, que ela está de acordo, né, com isso. Mas como você explicaria melhor isso? Acho que tem uma questão importante aí. Culturalmente, espera-se que a mulher tenha filhos.
Então, quando alguém contesta essa convenção social e diz eu não quero, ela também está mandando um recado, né, para essa sociedade, para o mundo, um recado de não seguir talvez aquilo que ela sempre ouviu ou mesmo vivenciou de uma forma diferente, ela quer fazer uma história diferente. Então, muitas vezes, ser filha é uma posição difícil, principalmente quando a gente tem que sustentar psiquicamente os nossos pais. Então, há uma inversão de papéis. Então, mesmo que a mulher tome a decisão de não engravidar, há uma questão biológica, né, por trás de tudo isso, e uma hora a natureza, né, também vai dizer. Então, a gente também tem uma questão da natureza, né, do físico dizer, agora não dá mais, acabou. Não é eu não eu escolho não ter e lá para frente eu penso. Não, a gente tem uma questão biológica e isso mexe muito com a nossa cabeça, né? E isso nos tira a possibilidade. Então, a gente tem uma escolha, ao mesmo tempo a gente tem e não tem. Nós temos um limitador. Então, nós crescemos ouvindo uma frase, eu cresci ouvindo muito essa frase. Mas e se você se arrepender? Vai ser tarde. Quem vai cuidar de você? Essa frase é uma frase que entra e assim, acho que ela corta, né? Quem vai cuidar de você na sua velhice? Você vai ficar sozinha. Então, o quanto que isso impacta na nossa psique. E a menopausa, ela corta, né? Ela chanchela. Opa, até difícil de falar essa palavra, né? Ela valida, até difícil agora. Ela valida isso. Se a gente tinha alguma dúvida, essa dúvida volta, e quando entra na menopausa, pronto, acabou. E isso mexe muito, né, com o nosso imaginário, porque é o luto do filho que não foi gerado, né? É o luto de uma outra vida, de uma possibilidade diferente. E aí eu assisti uma série há um tempo atrás na Apple TV que chama Matéria Escura, se eu não me engano. É onde um cientista ele cria uma caixa que leva você para vários caminhos, onde você pode acessar várias versões suas dentro das escolhas que você não fez. Então, como teria sido a sua vida se eu tivesse feito aquela outra escolha? E essa é uma pergunta que a gente se faz todos os dias. E quando a gente chega na menopausa, ela fica muito maior, porque e se eu tivesse feito diferente? Será que eu perdi tempo? Como teria sido a minha vida se? E a vida que eu poderia ter tido. Só que esse pensamento, né, Solange, ele causa muito mais dor. E eu tenho que pensar no que eu posso agora, mas a gente volta para esse passado, a gente entra nessas caixas, nessas portas dessa caixa. Sim. Nossa, bem interessante essa série. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Como seria interessante se a gente conseguisse ver mesmo isso, né? Se a gente conseguisse acessar essas versões, vivenciar um pouco elas, né? Com relação ao que está ali naquela caixa. E como seria essa decisão, né? Será que você se arrependeria? Será que você seguiria e fala, não, tá tudo bem? Tá tudo certo, mas é bem interessante. Vamos deixar esse convite aí para as mulheres para assistir essa série da Netflix, quem tem a Netflix, né? É na Apple TV, na Apple TV, Na Apple TV, na Apple desculpa. TV. Bom, algumas mulheres que não tiveram filhos, elas vivem o início da menopausa, e aí a gente traz uma outra questão aqui importante, que é a questão de cuidar dos pais, que acabam ficando dependentes dos filhos. E esses pais, às vezes, demandam muito, né? Que a gente acaba, eu falo porque eu tenho experiência nisso, a gente acaba ficando como se tivesse um filho, né? Então, acaba sendo como se fosse, você não teve filhos, mas você tem seus pais agora, que, lógico, são responsabilidades e cuidados completamente diferentes, né? Em alguns casos, mas realmente é uma questão muito parecida. Então, aí a mulher, às vezes, ela se sente mais frustrada, porque ela não conseguiu gerir, né, gestar um filho, mas ela tem agora os pais para cuidar, né? Então, aí, e está na menopausa. Então, aí você sente que muitas questões já começam a aparecer nesse momento,
e você não sabe muito bem como lidar com isso, tá? Quis colocar isso daqui só para, né, para complementar mesmo o que a gente estava falando. Quando a gente fala das terapias, né, usando muito essa questão de como ajudar essa mulher que está passando por esse momento, nas minhas consultas o que eu percebo muito é que as mulheres elas chegam sem entender muito o que elas estão ali vivenciando naquele momento, né? Elas não tiveram filhos, se sentem vazias, mas não é um arrependimento, é alguma coisa assim que o corpo e as nossas emoções, eles estão tentando entender como fazer esse fechamento, né? Como encerrar isso e como lidar com isso de uma forma tranquila, sabe? Como levar isso para a vida. Então, elas chegam muito dessa forma para mim. E aí a gente entra no segundo grupo, né? Quem não pode ter filhos, que é o que eles chamam de childless. É aquele grupo que as mulheres desejam ser mães, mas não puderam por questões de saúde, por infertilidade, por tratamentos que às vezes não funcionam, ou seja, passam por vários processos de fertilização e acaba não vingando. E 15% desses casais em idade fértil apresentam dificuldade para engravidar. Então, são histórias de luta, de esperança, de dores, né? E eu já recebi algumas mulheres nessas condições que não conseguiam ter filhos e que você percebia que era uma dor muito forte, muito intensa, uma vontade muito grande de ter filhos. E eu acho que aí vem muito também uma cobrança da família, né? Porque a pessoa às vezes não pode ter filhos e ela não abre o porquê ela não pode ter. E aí ela se sente mais culpada ainda com relação a isso. Então é um processo que você tem que lidar com culpa, você tem que lidar com ansiedade, porque às vezes nem é lógico, às vezes existe uma questão física, né, no caso, mas eu já soube de pessoas que fizeram todo o processo de fertilização, né, demoraram às vezes anos para engravidar, engravidaram pelo processo de fertilização e depois tiveram um filho natural. E pessoas que tinham problemas, né? Então eu acho que gera uma culpa, gera uma ansiedade, gera uma necessidade aí muito grande da pessoa ter que estar com um filho para provar para a sociedade que ela é capaz, sabe? Então isso é muito complicado de lidar, né? E Andréia, para essa mulher que a menopausa fecha essa porta, né? Ela não teve filhos, então ela não vai ter, e aí chega, né, esse momento. Como que você, psicóloga, entende esse momento, né? E faz com que essa pessoa que chega até você atravesse essa fase, esse luto, né? Que a gente pode dizer, porque é um luto, né? Realmente. É. Eu acho que você estava falando, né, eu pensei numa coisa quando você fala dessa mulher dentro desse processo de fertilização, porque cada negativo é um luto, e a vergonha disso, porque quando você está nesse processo, também é uma produção, você tem que produzir, você tem que dar certo, ou dá certo ou dá certo. E isso é muito desgastante, né, psicologicamente para essa mulher, mentalmente para essa mulher, para esse casal também. Mas é algo que ela passa sozinha, por mais que o companheiro esteja junto nesse processo, é um processo muito solitário. E quando a gente fala da menopausa, que assim, realmente termina, né, assim, não posso mais ter filhos, é o luto daquilo que não pôde ser vivido. Então, normalmente, tem uma impossibilidade que aí é colocada pelo corpo, que eu preciso elaborar. Então, cada processo que a gente passa, cada processo de fertilização, como você estava trazendo, é como se eu tivesse grávida, e aí tudo é estatístico, como eu disse. Então, você prepara seu corpo para um bebê que está idealizado. Você sabe que ele está dentro de você, como é que você vai segurá-lo? Então tem todo um imaginário que isso acontece, que a gente tem, né, que a gente imagina, e quando não acontece, tudo isso é muito devastador quando você está nesse processo. E quando você entra na menopausa, mais ainda, porque assim, esse processo não vai mais acontecer.
Então, são lutos que a gente vai tendo que elaborar. Então, eu digo, né, quando a mulher está passando por esse processo de tentativa de engravidar, eu faço uma analogia que é como se ela estivesse entrando num ônibus para uma viagem de meses, e ela não pode descer desse ônibus até ela chegar nesse objetivo, ela não pode ir embora. Então, ela tem que permanecer lá até esse destino. E quando a gente chega na menopausa, também, né, a gente está ali numa vida, num corpo que a gente, que esse corpo que responde, esse corpo que a gente utiliza, e quando entra na menopausa, eu me pergunto, qual é a função desse corpo? Né? Antes o corpo me abria portas, e agora? Esse corpo vai fechar portas? E a maternidade, nessa hora, ela acaba sendo fechada. Essa forma de maternar, mas existem muitas outras, que é o que a gente vai falar. Sim. Aí você, ouvindo você falar sobre o luto, né, a gente tem alguns florais, essências bem específicas para tratar esse luto, né, e a gente consegue identificar isso numa consulta, né, quais são os melhores, os melhores florais, os melhores óleos essenciais para trabalhar em consulta, mas eu gosto muito de trazer a rosa, né, porque a rosa ela trabalha o amor, né, o amor incondicional, o amor próprio, então para você se olhar mais, para você se reconhecer como mulher, para você ver que não é o fim, né, de tudo. Então tem esse olhar todo aí. A rosa é um óleo muito poderoso. E o cipreste e o cedro são dois óleos que trabalham desapego, que são muito usados em processo de luto mesmo. Então são bem específicos para isso, porque eles ajudam a trabalhar essa dor emocional profunda que a mulher está sentindo, né? E aí, lógico, cada caso é um caso, a gente personaliza de acordo com cada mulher, mas dá para fazer, dá para ir por esse caminho, tá? E aí a gente tem o nosso último grupo, que é o terceiro, né? Quem adiou e não pode mais. Eu acho que esse grupo ele é o mais silenciado de todos, né? Porque são mulheres que foram adiando por questões de carreira, relacionamento que talvez não chegou, estabilidade que demorou a acontecer, porque às vezes o casal fica esperando o melhor momento para ter filhos, mas nunca planeja uma gravidez. E aí o tempo passa e quando eles veem, o relógio biológico já foi e não dá para fazer mais nada, né? A menopausa para essa mulher traz escolhas que muitas vezes a gente pensa, puxa, será que realmente eu fiz a coisa certa, né? Será que eu demorei tanto e agora não posso mais e agora não posso mais mesmo? E aí para onde que eu vou? E aí acho que vem aqueles pensamentos, eu vou ficar sozinha, não vou ter um filho para cuidar de mim, como se isso resolvesse alguma coisa, né? Porque acho que a gente tem que ter tem que ter filho para criar para o mundo, não para cuidar de você. Mas enfim, eu acho que esse grupo acaba carregando muita culpa, né? E como que você acha que a psicologia acaba lidando com essa culpa, né? Como essa mulher, ajudar essa mulher a se libertar dessa questão de que achar que ela errou por ter perdido esse time? Acho que quando você fala também, né, trouxe uma coisa importante, a questão de ter filhos para cuidar de mim na velhice, e como o velho é visto na nossa sociedade, como um peso. Isso é uma coisa que precisa mudar, porque hoje as pessoas estão vivendo mais. Então, é como se assim, nós, sociedade, a gente não vai cuidar deste velho, tem que ter alguém que cuide. E cada vez mais a gente tem que criar formas de uma independência, né, desse idoso que tem muitas coisas para serem vividas, e dar condições para que esse corpo também se sustente. Então né, isso de que assim, nossa, será que eu fiz a coisa certa? Porque a gente pensa que a gente errou. Será que eu errei? Será que eu não? Vou me arrepender ou não? Porque para ser uma mulher feminina e completa, e eu já ouvi isso, né? Eu sou uma mulher completa porque eu tive filhos, a gente fica com essa sensação: "Poxa, será que eu tomei a decisão certa ou não? Eu estou pronta para viver a maternidade? Eu não estou pronta para viver a maternidade? O que eu faço com a minha carreira? Qual é a hora certa?" E não é só a mulher que toma essa decisão, né, porque quando a gente fala, pode ser o casal, e é muito injusto depois o homem chegar e falar: "Olha, e agora?", né, nós tomamos essa decisão juntas. Nós não engravidamos juntos e nós engravidamos juntos, né.
Então, não nos é dado o direito de adiar, porque a gente pode adiar e a gente pode se arrepender em relação a isso. Então, essa mulher, ela pode exercer a maternidade de diversas formas, não só fazendo a gestação de um bebê, mas ela pode exercer essa maternagem através do seu trabalho, do cuidado com as pessoas, com os outros, com os sobrinhos, outros campos da vida, muitas vezes dentro de um trabalho voluntário, de um trabalho com outras mulheres. Então, isso é importante. Essa é uma forma dela lidar com esse luto, né? Porque todo mundo fala do corpo da mulher, todo mundo. A gente já falou isso num outro episódio, né, da questão da beleza, que o corpo da mulher está sempre em construção. Então, se olha uma grávida, vem, ah, posso pôr a mão na sua barriga? Não, a barriga é minha. Por que você quer pôr? Só porque eu estou grávida? Não, né? Se eu não estou, você vai querer pôr a mão também? Então, parece que o nosso corpo, ele pode ser dito, ele pode ser conduzido, é falado por todo mundo. Isso não acontece no corpo do homem. E um homem, ele pode ter a escolha de gerar filhos, mas também de ir embora e deixar esses filhos, mas nós mulheres não. Filho é para sempre. Então, o homem pode sair da relação e ir embora, mas os filhos são nossos, né? Então, novamente, quando chega a menopausa, que ela está no momento de se libertar, de poder viver uma vida plena, ela volta para a prisão. Porque talvez essa mulher sempre está, né, tá numa prisão das escolhas do que ela tem que fazer, tudo isso é ditado para ela. E aí, quando ela está na menopausa, que ela fala, poxa, agora eu posso viver, fazer as minhas escolhas, eu posso ter prazer, né, em fazer as coisas que eu quero, ela não consegue, ela continua presa. Então, a porta está aberta, mas ela não vê outras possibilidades, né? E eu acho que é justamente falando sobre isso que a gente está tentando ajudar essa mulher a sair, né, ver essas possibilidades. E eu acho que aí entra também a cobrança, né? A autocobrança dela própria e a cobrança quando, por exemplo, você está numa roda que só tem mulheres com filhos, você se sente a excluída, que foi o que a gente já comentou no começo do episódio, né? E a menopausa, ela não é um evento físico, né? Eu falo que ela é um ritual de passagem mesmo, onde a gente ressignifica muitas coisas na nossa vida, olha para outras coisas, e a mulher sem filhos, ela pode, nesse momento, abrir essas feridas novamente, né? Porque é como se você colocasse aquilo dentro de uma caixinha e deixasse lá. Aí chega a menopausa, você não pode mais ter filhos porque você não é mais fértil, e aí você vai e resgata novamente isso. Então, talvez muitas mulheres que não têm filhos nessa fase comecem a reviver novamente aquele processo. O que que eu fiz de errado, né? Volta lá para o passado, por que que eu não tive filhos? O que que aconteceu, né? Não tive chance, foi a carreira, ou foi por opção, e agora me arrependo, sabe? Então, acho que vem uma série de questionamentos mesmo, para você se olhar mais e perceber o que é tudo isso. E aí, lógico, né, que um processo terapêutico, ele pode ajudar muito nesse processo, porque aí você vai entender aquele momento e vai deixar aquilo no passado e vai seguir a sua vida, né? Acho que tudo tem como resolver e tudo tem como a gente trazer isso e aceitar. E aí a gente, assim, com a queda, né, do estrogênio, que a gente sabe que acontece muito nessa fase, que afeta principalmente as emoções, né, das mulheres, existe uma conexão direta aí entre os sintomas da perimenopausa, da menopausa, e acho que a intensificação desses sentimentos, porque aí você começa novamente, é o que eu falei, né, você começa a pensar novamente a respeito disso. O que você acha? Eu acho que a gente se questiona demais, por isso que a gente também fica tão exausta mentalmente. São tantos e tantos questionamentos, né? E o corpo ele afeta o emocional, sem dúvida nenhuma, e o emocional afeta o nosso corpo. E a mulher ela tem três grandes fases na vida, né? Que a gente também já falou aqui em algum momento nos nossos episódios. A primeira fase é quando ela menstrua, então tem uma alteração hormonal que leva a uma alteração física e, consequentemente, a uma alteração emocional.
Então, a adolescente, ela não se reconhece e ela vai na busca dessa identidade. Por isso, tantos conflitos, por isso, tantas coisas, né, que o adolescente vive. Uma hora está tudo bem, outra hora caiu e ele está preso no quarto e não quer falar com ninguém. Só que ali, na adolescência, a menina ela é lembrada, né, dos perigos. O sexo ele pode se tornar algo perigoso, porque pode trazer consequências. E aí o que ela faz, né, com esse corpo que está pulsando, com todo esse desejo? Então ela tem que ser contida, ela tem que reprimir essas sensações todas. Então essa é uma fase que a gente tem que conversar muito com os nossos filhos na adolescência para essa pessoa poder entender essa criança que está se despedindo do corpo infantil e encarando um corpo de mulher que vai ter um outro recado para o mundo, ela precisa ser acolhida. Uma outra fase muito importante na mulher é quando ela é engravida, porque também tem uma alteração nos hormônios que leva a uma alteração física e também mental. Então, esse corpo, ele assume uma forma diferente. E ele não é só dela, agora ele é a morada de uma pessoinha que está lá dentro. Então, esse bebê está nessa barriga, e aí o mundo todo vê essa barriga, vê essa mulher, que agora é mãe de, e ver esse corpo e essa barriga crescendo. Então, quando esse bebê nasce, ela precisa se focar para ele. Então, os seus desejos são colocados num segundo plano. E aí ela fica completamente voltada para esse bebê. Então, ela deixa de ser, por exemplo, a Andréia para se tornar a mãe do Miguel, por exemplo. E tem muitas mulheres que ficam nesse medo, eu vou me perder de mim? Isso eu já ouvi no consultório. E depois que ela passa dessa fase, vem, né, depois a perimenopausa e a menopausa, a gente tem um puerpério também tem uma grande oscilação hormonal, que é né, às vezes é um puerpério também para muitas mulheres com vários fatores. Mas aí depois ela começa a entrar lá na frente, na perimenopausa e na menopausa, onde novamente a gente tem uma revolução dos hormônios, onde tem sim uma mudança física e uma mudança mental. E essa fase, ninguém explica para a gente como enfrentar. Todo mundo fala, né? Adolescência é isso, isso e isso. Estuda-se sobre a adolescência. A gravidez é isso, isso e isso. Mas e a menopausa? Ninguém sabe. Acho que é uma caixa, é uma matéria escura, né? E aí a gente tem todas essas mudanças. E todo mundo fica tentando entender, é um terreno muito nebuloso. Eu digo que há muita névoa mental nas explicações. Muitos médicos, muitos psicólogos, muitos terapeutas. A sociedade como um todo não sabe lidar com esta mulher que está nessa fase. Que a gente está questionando mais, a gente está reivindicando mais, e assim, está todo mundo, calma, não sei, fica quietinha aí, né? Não sei o que te dizer. Então, eu acho que é bem interessante. E agora que ela pode viver o prazer sem ter essa questão, vou engravidar, corpo, o que que eu vou fazer? De novo, a porta está aberta e a gente não consegue sair. A gente fica presa nesse lugar. Você falou da menopausa, é uma grande caixa de Pandora, né? Que você não sabe o que vai acontecer com você, e aí às vezes algumas mulheres ficam bem ansiosas, deprimidas, porque aí pensam no envelhecimento, enfim, é uma série de coisas. Mas se a gente for ver, são ciclos, né? Porque na adolescência você passa por um ciclo, você sente tudo aquilo e você vai para o próximo ciclo. Aí o próximo ciclo tem toda a parte também da fase reprodutiva, desculpa. E vem o puerpério, que também tem sintomas parecidos. E aí vem a menopausa, ou seja, você já tem, se for pensar, a gente já tem uma experiência, né? Lógico, quem não engravidou, quem não teve filhos não vai ter essa experiência, mas você tem a adolescência. Sim. Que a gente pode falar que é uma segunda puberdade, a menopausa é uma segunda puberdade. Então, ou seja, é criado não sei se um mito, não sei se um monstro, talvez um monstro, né, represente mais um monstro em relação à menopausa, e não é tudo isso, né? A gente sabe que não é tudo isso. Se você tem o conhecimento, e hoje a gente tem muito mais conhecimento do que antigamente, as nossas mães, as nossas avós, então assim, a gente está muito mais munido de informação hoje do que elas. Então a gente pode mudar tudo isso, né? E aí eu vejo que a abordagem integrativa, que é o que eu trabalho,
ela faz muito sentido e ela ajuda muito a trabalhar tudo isso, a ter essa percepção, a ressignificar tudo isso. E aí eu queria recapitular um pouquinho o que a gente falou, né? Com relação às terapias integrativas, que é a aromaterapia, que a gente tem olhos para luto, trabalhando aceitação, desapego, né, que eu falei da rosa, do cipreste. Para ansiedade, a gente tem óleos como laranja, como lavanda, bergamota, então vai depender aí de cada caso, né, que a gente vai olhar individualmente. Os florais com sinergias bem específicas, aí várias linhas de florais para trabalhar isso. O reiki, que eu vejo uma técnica muito poderosa de conexão energética, de equilíbrio energético, então também trabalhando esse campo mais emocional, né? Principalmente nossos chakras, que quando eles estão equilibrados, a gente está se sentindo sempre um pouquinho mais conectada com a gente, com as nossas emoções. A numerologia, né, que é uma ferramenta de autoconhecimento que vai ajudar muito a gente a entender o nosso propósito, entender também esse momento de vida, porque a gente consegue ali naquela fase saber exatamente através dos números o que está acontecendo com a gente. E tentar seguir aí, ressignificar tudo isso, perder esse medo, esses preconceitos, eu acho que dá para ajudar aí as mulheres de várias formas. E aí, André, sobre o ponto de vista da psicologia, né? O que você recomendaria como um primeiro passo aí para essa mulher que te procura, que se encontra nessa fase, que está com essas dores, com essas questões? Qual que é o seu caminho aí? Como você direciona essa mulher? Eu acho que tudo que você trouxe, falando de todas essas terapias que nós temos, eu acho que isso é muito importante, né? E aí, através de você, eu também comecei a pensar nos florais e a usar, e eu percebo o quanto que isso tem me ajudado. Então, acho que tudo que pode vir a complementar a vida desta mulher, isso é muito importante. Mas a primeira coisa é ela acolher essa dor. Não dá para fugir dessa dor, deixá-la lá guardada, porque ela vai sentar do seu lado na poltrona, vai te olhar e vai falar: e aí, vamos conversar? Não tem que conversar com ela. Muitas vezes fica difícil colocar em palavras esse sofrimento. E fica mesmo, porque às vezes não tem palavras para descrever. Então, vem a vergonha, vem o medo do julgamento, vem uma série de coisas, porque somos julgadas pelas nossas escolhas e pelas nossas não escolhas. Então, eu sempre falo que a psicoterapia é poder se olhar no espelho, é você poder ver o seu lado, porque a gente tem o nosso lado luz e o nosso lado sombra, e a gente poder reconhecer o nosso lado luz, mas também conversar com o nosso lado sombra, porque é muito importante olhar para ele e conversar com ele. Porque senão a gente fica numa questão de ficar se vitimizando, e isso causa muito mais dor. Então, muitas vezes a gente entra, né, num ciclo difícil de sair nesse momento da menopausa, porque a gente se perde de nós. E aí ficam pipocando várias perguntas, vários questionamentos. Então, buscar ajuda, a psicoterapia é uma forma muito importante. Outras terapias também, como você trouxe, a roda de conversa com outras mulheres, esse acolhimento, né? O grupo de mulheres é muito importante, a gente vem vivenciando isso, né, com um grupo de muitas mulheres que a gente também está fazendo parte, está conseguindo também falar sobre isso, e isso dá uma força, porque você fala, nossa, não sou só eu que estou vivendo, o que ela pensou, eu também penso, então não preciso sentir vergonha, tem alguém que também eu posso falar sobre isso, né? E a cultura, a sociedade, ela nos deu uma função de que a gente tem que acreditar nisso. Nós temos útero, consequentemente, né? Temos que ser mães, e a gente tem que estar pronta para isso. E a própria Simone de Beauvoir diz, né, que a mulher ela não nasce pronta, ela se torna. E às vezes a gente fala, nossa, mas você nasceu para ser mãe. Não, eu me torno mãe, eu aprendo a ser mãe junto com o meu bebê. Então, é lidar com isso, mas é poder falar sobre isso, é cuidar desse luto. Você trouxe aí a questão da rede de apoio, né? Do grupo de mulheres, enfim, dessa rede toda, que eu acho que as mulheres vão se identificando uma com as outras, e como isso é importante para uma mulher que não teve filhos. Sim. Porque ela se sente muito acolhida, né?
dentro desse grupo e ela se espelha na outra e consegue ver algumas coisas parecidas, então eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o podcast ele tem esse intuito, né, de trazer esse olhar para essa mulher e falar, olha, você consegue, nós estamos aqui, nós estamos junto com você, e tem milhares aí de mulheres que também estão nesse processo e que precisam desse apoio. Então, essa é a principal ideia da gente estar aqui falando sobre temas tão importantes como a gente tem trazido, né? Sim. E antes da gente encerrar, para falar um pouquinho, para minimizar essa dor aí, existem outras formas de maternidade, né? Não é só você ter um filho, por exemplo, você gerir, né, um projeto é uma forma de você maternar, porque não deixa de ser uma coisa que você criou, que veio de dentro de você, né? Então, por que não olhar para isso, né, de uma forma um pouco mais acolhedora e falar, puxa, eu não pude ter filhos, mas olha quanta coisa eu construí para as pessoas, né? Então, eu acho que existem muitas formas aí da gente abordar esse assunto. E como que você acha, André, que essa mulher ela pode construir assim um legado, né, e um propósito nessa fase, sem precisar assim apagar essa dor? Você falou agora, e ontem ouvindo uma palestra, ele colocou que quem tem amigo tem tudo. E é muito importante a amizade, é muito importante essa rede de apoio, né, para todas nós, para quem não tem filhos e para quem tem filhos, porque esses filhos vão para o mundo, né, e o propósito é justamente que ele possa voar sozinho, mas eu também possa voar sozinho. Então, talvez o mais importante seja poder ampliar esse olhar. Como você disse, maternar não é apenas gerar, né, um filho, é também cuidar, é também sustentar, é também poder criar, é transformar, é deixar um legado para o mundo. Então, muitas mulheres podem exercer toda essa potência que elas têm em muitos outros lugares. Então, na carreira, nos vínculos, nos projetos, nas relações, na amizade, né, no cuidar de uma outra forma. Então, a questão aqui não é negar a maternidade, pelo contrário, o que a gente está falando é tirar dela esse único lugar de realização. Porque muitas vezes eu tenho filho, sou mãe, mas eu não estou realizada. Faltam algumas coisas, né? Eu também abro mão de algumas coisas para poder me dedicar à família. E quando a gente chega na menopausa, a família está pronta, está indo, né? E eu tô como? Não tô como, porque não tem eu, tem todo mundo. Então, ser uma mulher, a gente não precisa cumprir um roteiro. Cada uma de nós pode escolher a sua trajetória e pode escolher o que quer ser vivido. E a gente vai ter que lidar, sim, com as coisas muito boas e com as dores das nossas escolhas nesse caminho. Então, a maternidade, talvez ela tem que ter um outro olhar, né? Não o olhar da imposição, não o olhar do julgamento, mas o olhar da escolha. Então, toda mulher, ela pode exercer essa escolha, e ela não precisa justificar essa escolha, porque a gente fica, às vezes, justificando uma série de coisas, até coisas do dia a dia, a gente vai falar alguma coisa já justificando. Por que você está se justificando tanto? A gente aprende assim, né? Então, da gente poder escolher o nosso caminho, não sendo mãe ou sendo mãe, né? Mas a gente pode ser mãe de muitas outras formas. É. E a menopausa ela acaba sendo aí um divisor de águas, porque é aquela questão que a gente sempre fala aqui, né? Que você pode o que você quiser e que você é capaz e que não é o fim, né? Ou seja, é mais uma fase que está se iniciando, como se iniciou a adolescência, como se iniciou a fase reprodutiva, estou com essa palavra hoje difícil, reprodutiva, e a menopausa. Então, assim, é um momento onde você busca o seu espaço, onde você se reconhece como mulher, onde você
aceita as suas dificuldades, onde você tem poder para fazer o que você quiser, né? Então, acho que é isso que a gente quer deixar aqui hoje para essas mulheres. Né, tem palavras que foram difíceis hoje de sair, né? Interessante isso. Acho que isso também diz bastante coisa, como a gente às vezes tem dificuldade de falar alguns temas, como alguns barulhos chegam, né? E a gente fala, nossa, e agora tá certo ou tá errado? Então, essa é a realidade, como as mulheres vivem isso, né? Às vezes as coisas têm que ser tão certas, e não, a gente vive uma baita de uma incerteza. Então, acho que o recado aqui, né, Solange, é que assim, se você que está ouvindo se reconheceu em algum momento nesse episódio, saiba que tudo isso, essa dor, tem nome, tem espaço e sempre tem um cuidado. Então, você não precisa carregar tudo isso sozinha, né? Busque sim informação, busque ajuda, mas você não está sozinho. Isso aí. E a gente está aqui exatamente para isso, né? Para trazer esse conhecimento, para fazer com que a mulher não passe, né, por essa fase sozinha, perdida, desamparada, e que se esse episódio tocou você, né, que você quiser compartilhar com alguém, com alguma mulher que precisa ouvir isso, faça isso, compartilhe, converse com a gente, troque informações, porque a gente está aqui para ouvir também vocês, né? E segue a gente lá no Spotify, no Instagram. E a gente fica por aqui hoje falando desse tema tão especial que foi para mim. Não sei se para você, Andréia, mas para mim foi muito especial. E até a próxima. Sim, foi muito especial, né? Como cada episódio que a gente traz aqui. Então, tem muita coisa interessante aí, mas esse episódio me tocou também, profundamente. Mas até o próximo. Tchau, tchau. Até, gente. Tchau, tchau.